bases moleculares do câncer, tá bom? Esse conteúdo está na unidade 1 do livro texto de vocês, tudo bem? Então vamos. Bom, pessoal, para compreender basicamente as bases moleculares do câncer, é útil encarar a doença como uma proliferação monoclonal a partir de uma célula vai ter uma mutação de genes de proliferação e imortalidade. Existem 4 principais lesões genéticas, né, dessa célula. Nós temos a proto-oncogênese, né, aqui, que é o que? Basicamente, os promotores do crescimento celular. Nós vamos ter os genes supressores de tumores também, tá? Que são basicamente os inibidores do crescimento. E nós vamos também ter os genes reguladores da morte celular programada, que basicamente está relacionado com a imortalidade da célula, e os genes relacionados com a reparação do DNA, que leva a uma instabilidade gênica e a possibilidade de mutações em qualquer um desses itens anteriores, ok? Então, pessoal, é válido ressaltar que o carcinogênese em si é um processo de múltiplos passos decorrente de múltiplas mutações, até se tornar clinicamente significativa. Por muitas vezes, as mutações podem promover mais de uma característica vantajosa à célula tumoral. Por exemplo, uma mutação em genes do crescimento são também responsáveis por inibir a apoptose e estimular a neovasculogênese. Como assim? Inibir o processo da morte celular, que é normal da célula, e levar o aumento dessa vascularização dessas células que têm mutação, fazendo com que aquele local fique propício ao crescimento daquelas células desordenadamente, tá? Existem os fatores, pelo menos basicamente 8 características fundamentais para o sucesso da oncogênese, que são conhecidos, né, como Ramsmax, né, do câncer. Eles basicamente são a autossuficiência em fatores de crescimento, tem a insensibilidade dos inibidores de crescimento, temos também a evasão à apoptose, a imortalidade, a angiogênese sustentada, né, o crescimento desordenado dessas células, levando ao crescimento da vascularização desse local, e a capacidade de invasão. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características fundamentais para o crescimento da oncogênese. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos falar da oncogênese como autossuficiência em relação ao fator de crescimento. Bom, os oncogêneses em si, eles favorecem uma proliferação celular descontrolada através de vários mecanismos. Eles podem ocorrer a superexpressão de fator do crescimento tecidual ou do receptor do fator de crescimento, como os tumores de cabeça, de pescoço e do fator de crescimento epidérmico. Basicamente, pessoal, existe o crescimento normal da mitose celular, que tem uma estimulação normal, mas a oncogênese basicamente leva a primeira característica, que é a autossuficiência em relação ao fator de crescimento. Bom, talvez aconteça mutações de genes, basicamente, que codificam esses receptores que levam o fator de crescimento, né, esses receptores que passam a ficar independente do fator de crescimento, né, para se ativar. É tipo como uma lâmpada que permanece o tempo todo acesa sem precisar do interruptor para acionar. Um exemplo desse fenômeno ocorre em alguns tumores da mama e do pulmão, e nos quais basicamente há uma ativação de membros da família de alguns receptores, né, devido a uma modificação específica, uma codificação diferenciada desses receptores. Bom, algumas vezes a mutação acontece em sinalizadores intracelulares também, tá? Que tomando a célula independente do complexo receptor estimulador para se dividir, né? Um exemplo frequente ocorre nos tumores de cólon, nos quais uma mutação nos genes de proteína sarcoma de rato, por exemplo, que fizeram um estudo sobre isso. Outra coisa a levar em consideração é que a mutação dos genes que codificam as proteínas, que codificam, por exemplo, as proteínas que coordenam o ciclo celular
ou basicamente a quinase dependente de ciclina, que é CDK, né? Eles podem provocar uma proliferação celular excessiva, tá? E isso pode ocorrer em um tipo específico de linfoma chamado linfoma de Manto, tá? Os oncogenes em si não se ativam somente através de mutações ativadoras nos protoncogenes. Algumas vezes o que acontece são as translocações que colocam os oncogenes lado a lado com os genes que sinalizam a maior replicação, tá? Então vamos lá. Basicamente, resumindo essa parte aqui, ele está falando que quando essa célula tem uma autossuficiência em relação ao fator de crescimento, ou seja, não precisa de licença para poder começar a se multiplicar. O segundo ponto é sobre os genes supressores de tumores, né? Que é a questão da insensibilidade aos inibidores do crescimento. Então vamos lá. Por muitas vezes, o estímulo ao desenvolvimento tumoral se faz por meio de mutações de silenciamento, né? De silenciamento desses genes supressores de tumores, que codificam as proteínas inibidoras e da proliferação em si, mediante a regulação do celular, tá? Nós temos basicamente outros exemplos extremamente frequentes, que é a questão da proteína P3 aqui nessa imagem. Essa proteína P3 pode levar um controle ineficaz e consequente da produção de células com diversas mutações somáticas do DNA ou, né, com elevada instabilidade genômica, né? Essa alteração predispõe os indivíduos a diversos tipos de neoplasia, no caso. Bom, a proteína P53, como foi citado aqui, parece ser tão importante que a mutação somática no gene que codifica já foram detectadas em praticamente todos os sítios de neoplasia, tá? E vamos lá, continuando no terceiro ponto, né? Bom, sobre a apoptose, a evasão da apoptose, vale entender que evasão é escapar. Vamos dizer assim, nesse contexto aqui ele está dizendo sobre escapar da morte celular em si, porque a célula ela tem um mecanismo próprio de se autodestruir quando ela vê um defeito dela, numa pessoa normal. Mas uma pessoa que tem um problema de câncer, né, nesse caso, ela pode ter um problema. Por quê? Porque faz parte de das 8 características para propiciar uma oncogênese, tá? Por exemplo, basicamente, pode se iniciar por meio de uma via intrínseca ou extrínseca, a morte celular em si, né, a apoptose, e a permeabilidade, basicamente, da membrana mitocondrial, que vai ser regulada por um equilíbrio existente dessa molécula pró-apoptose e a anti-apoptose. Por que isso da mitocôndria? Porque se vocês observem nessa imagem, vai ter os receptores de estresse, as substâncias químicas, que vai levar o dano dessa célula, que a proteína P53 vai mandar uma resposta para a mitocôndria ali, avisando que essa célula tem que ser destruída, certo? Mas quando uma célula tem um problema de neoplasia, ela pode vencer essa situação, modificando essa permeabilidade da resposta aqui da célula tumoral, tá? Aí, o que acontece? Por exemplo, 85% dos linfomas, né, de células que pode ser da antiapoptose, elas encontram-se inativadas em decorrência de uma translocação entre o cromossomo 8 e 14. E essa alteração torna a célula tumoral imortal. Outra coisa é porque dentro das mitocôndrias nós vamos encontrar alguns DNA que podem ser, que pode ser um fator para ajudar na apoptose, tá? No ponto 4 das 8 características, né, da proliferação das células cancerígenas, nós temos o potencial replicativo limitado dessas células, tá? Como é que vai acontecer? Bom, nas células normais, com o passar dos anos e das múltiplas divisões celulares, ocorre basicamente os telômetros. O que são os telômetros? É a porção mais, digamos assim, a ponta desses DNAs, né, desses cromossomos, que é a porção final dos cromossomos que vai se encurtando, basicamente. E isso ocorre porque os telômetros, eles existem repetições de genes fundamentais para essas células, que podem sofrer mutações durante a duplicação do DNA.
porque estão localizadas nas porções centrais desse cromossomo. E quando isso acontece, as repetições presentes nos telômeros são transcritas para manter o bom funcionamento da célula. Bom, mas quando o encurtamento desses telômeros se torna excessivo, né, a célula entra em senescência. O que é? Que ela acaba interrompendo o seu ciclo para sempre. Esse mecanismo ele pode propiciar a estabilidade cromossômica e pode impedir que as mutações sejam levadas adiante na divisão celular. Mas as células tumorais, basicamente, elas reativam as proteínas chamadas de telomerase, tá? Que essas proteínas chamadas telomerase, que basicamente isso faz com que as células continuem se replicando descontroladamente e aumente de modo gradativo a instabilidade cromossômica, já que as falhas da duplicação do DNA permitem a cada nova divisão celular, tá? Bom, no ponto 5, tem o desenvolvimento da angiogênese. Bom, o que é a angiogênese? É o crescimento, basicamente, de novos vasos sanguíneos. A vascularização dos tumores é essencial para o seu crescimento, tá? E desenvolvimento. Por isso, as células tumorais expressam fatores angiogênicos em quantidade suficiente para a formação de novos vasos em direção ao tumor em si, tá? Existe também a questão, o principal estímulo para essa produção de novos vasos é a questão da hipóxia. Por quê? Porque em momentos de baixa concentração de oxigênio, os tecidos liberam um fator induzido pela hipóxia, que a gente chama HIF1-alfa. Esse fator, basicamente, né, que tipo assim, que em condições normais, uma proteína conhecida VHL, essa proteína conhecida como VHL, ela é capaz de degradar esse fator aqui, né? Inibindo então a angiogênese e atuando como um verdadeiro gene supressor de tumor. Aí a gente já vê que algumas medicações de câncer podem ser atuado aí na questão de impedir a proliferação da angiogênese, né? Mas quando o gene que codifica essa proteína, esse gene aqui, que codifica essa proteína, a proteína VHL apresenta uma mutação, ela pode ocorrer uma liberação de angiogênese tumoral. E esta alteração, ela predispõe o câncer de células renais, por exemplo, tá? Bom, sobre a capacidade de invadir e metastatizar, né? A questão da metástase, a capacidade de invadir os tecidos é um fator fundamental para o desenvolvimento das neoplasias malignas, né? Por quê? Porque o afrouxamento da fixação intracelular, né, das células hospedeiras, que é através da inativação de uma certa proteína, que é a E-caderina, ela, depois que ocorre, ela vai ocorrer a degradação da matriz extracelular original, substituindo a matriz extracelular com a tumoral nesse local. Vamos lá. Vai ter um afrouxamento do local e aqui vai ter um afrouxamento do local dessa célula com metástase, ele vai se degradar, e essa matriz onde tinha essa célula tumoral, onde tinha a célula que também estava normal, ela vai começar a ser substituída com uma matriz extracelular tumoral, tá? E aí o que acontece? Basicamente, que quer dizer? Porque essa matriz tumoral ela é rica em fatores quimiostáticos para atrair mais células tumorais e fatores angiogênicos para garantir o sucesso dessas células tumorais. Bom, e aí as células tumorais se desenvolvem no tecido invadido, no caso, tá? É interessante observar que em algumas neoplasias revelam o tropismo, basicamente por órgãos específicos, por exemplo, o câncer de próstata e o esqueleto, ou até mesmo o câncer de pulmão e os suprarrenais. As principais hipóteses para explicar esse fenômeno é a expressão de receptores de adesão que tem nesses locais, né? E os fatores quimiotáticos específicos produzidos em algum desses tecidos que são atraentes para as células tumorais. Por isso que ela atrai melhor essas células de metástase e atinge mais, né? Então vamos lá. Bom, o sétimo ponto é sobre a invasão do sistema imune. Basicamente, o sistema imune ele é capaz de reconhecer as células tumorais
como não próprios para proceder com a destruição delas. Mas a atividade antitumoral se faz predominantemente por meio do mecanismo de células do linfócito, tá? Dos linfócitos T ativado. Os antígenos celulares decorrentes de proteínas, por exemplo, mutadas, são apresentadas aos linfócitos T CD8, que reconhece como não próprios e desencadeiam uma resposta celular contra essas células tumorais. Ou seja, a intenção é que esses linfócitos vão destruir essas células tumorais, certo? Como vocês veem essa imagem aqui. Então, o que acontece? Basicamente, os pacientes imunodeprimidos, eles demonstram um risco elevado de câncer por falta desse mecanismo de reconhecimento e destruição celular. Mas os pacientes imunocompetentes, né, as células tumorais, eles possuem diversos dispositivos para invadir esse sistema imunológico. As mais primitivas, basicamente, são as da produção de liberação de fatores quimiotáticos, né? Que imunossupressores como o TGF-beta, porque basicamente esse TGF-beta ele vai basicamente inibir, né, esses fatores para diminuir essa questão dos linfócitos TCD8. Além disso, as células tumorais elas são capazes de estimular a diferenciação do linfócito T em células T regulatórias normais, tá? Basicamente, por quê? Porque a diferenciação dos linfócitos TCD8, eles são completamente irresponsivos aos estímulos não próprios. Bom, basicamente, as células tumorais podem expressar em suas superfícies proteínas de ligação para o receptor de morte programada de células de linfócito, inativos à resposta dos linfócitos às células tumorais, tá? Basicamente, nós temos pelo menos 3 fases que acontecem entre o sistema imunológico e o câncer, que são a eliminação, que é as células imunológicas, que é onde elas reconhecem os antígenos das células tumorais como não próprias, né, e procedem com a eliminação delas. Basicamente, aí vai passar por essa questão do equilíbrio. Como quando essas células conseguem vencer a fase de eliminação através dos mecanismos descritos anteriormente, que são esses mecanismos, né, que é a utilização desse TGF-beta para diminuir esses linfócitos TCD8, ou até mesmo essa capacidade dessas células tumorais a fazer essa diferenciação dos linfócitos T, tá? E aí, basicamente, elas entram em equilíbrio no qual os linfócitos não respondem mais, mas as células tumorais também não se replicam também. Então, acontece também o mecanismo de escape como uma terceira fase, que é o último estágio, quando a neoplasia em si se torna clinicamente visível e é caracterizado por uma replicação significativa das células tumorais sem qualquer resposta do sistema imunológico. Nós temos o 8º ponto, que é sobre a instabilidade hegemônica. Bom, a instabilidade hegemônica em si foi associada ao desenvolvimento do câncer a partir da observação dos pacientes com mutações hereditárias dos genes que participam do sistema de reparação do DNA, apresentando um risco elevado de câncer. É bom relatar que cerca de pelo menos 10.000 falhas de duplicação do DNA são reparadas diariamente quando os mecanismos de reparo do DNA se encontram em funcionamento normal, tá? O risco elevado do câncer ele decorre da instabilidade genômica, que basicamente se instala quando o estar dispositivo falho, né? Estas células acumulam diversas mutações pontuais que podem levar a um aumento no risco do câncer, tá? Basicamente, os pacientes que têm a síndrome de Lynch, né? Alguns falam Lynch, outros Lynch, têm um defeito nos genes que codificam essas proteínas de reparo por excitação da base do DNA. Aí já essa referida mutação, essa síndrome, ele leva à instabilidade, né, de microsatélites, predispondo esses indivíduos principalmente a um câncer de colo hereditário não polipose, viu?
Basicamente, além disso, alguns pacientes possuem defeitos em alguns outros genes de reparo do DNA, e essas pessoas apresentam um risco elevado de uma série de tipos de neoplasia, mas principalmente a questão do câncer de mama e do ovário, tá? Bom, sobre os aspectos químicos dos tumores, clínicos do tumores, basicamente, os sinais, eles da neoplasia em si depende do órgão acometido pelo tumor. Embora na maior parte das vezes os órgãos tolerem bem a sua presença. E é por isso que o diagnóstico geralmente é bem tardio em geral, sabe? Nas fases mais avançadas, no caso, o que pode acontecer? Além dos sinais locais, a liberação das citocinas pelo tumor causado caquexia, né, que é a perda progressiva de massa corporal magra e gorda, e é associada a debilidade intensa, a anorexia e a anemia, tá? Aí nós temos uma outra situação que pode acontecer, que é a hipercalcemia. Como assim? Porque alguns tumores eles podem produzir substâncias endócrinas parácrinas, que ele é responsável pelo surgimento da síndrome conhecido como paraneoplásticas, que basicamente a mais importante é a produção de uma substância semelhante ao paratormônio, né, que nós temos próximo à tireoide, que ele estimula a absorção do cálcio do intestino e a liberação de cálcio dos ossos e pode provocar uma hipercalcemia, tá? Basicamente, nós temos outros sintomas que são a diarreia, o rubor, o calor facial, a taquicardia e até mesmo as valvulopatia nos casos mais severos. Por quê? Porque outras síndromes, né, paraneoplásicas, é importante, ela pode ocorrer também devido à produção de uma quantidade excessiva de serotonina, que na circulação sistêmica pode provocar esses tipos de sintomas aqui citados, tá? E é isso. Bom, falando agora sobre o diagnóstico do câncer em si, basicamente o diagnóstico do câncer ele é feito por meio do exame anatomopatológico da espécime recolhido junto ao tumor, tá? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Os exames anatomopatológicos. Nós temos também no mercado a imunohistoquímica, que como é que ela é? Ela é um teste realizado com anticorpos específicos para reagir, né, com a amostra tumoral, servindo como base para a determinação da expressão de certas proteínas na superfície tumoral. Como é que nós conseguimos essa amostra, né? Existem vários métodos de obtenção de amostra, como a incisão cirúrgica do tumor, a biópsia incisional, né, que é uma retirada desse tecido, que é um procedimento cirúrgico, e nós temos a biópsia por aspiração, que é utilizada uma agulha fina ou uma amostra citológica também. Basicamente, nós temos também os marcadores tumorais, que alguns tumores eles liberam proteínas que podem ser detectadas no sangue periférico, e essas substâncias são conhecidas como marcadores tumorais. O único marcador tumoral que serve para o diagnóstico da neoplasia, que sem a necessidade da realização da biópsia, é claro, né, da lesão, é a alfa-fetoproteína, né? No caso, no hepatocarcinoma, ou seja, no câncer lá no fígado, que é caso o marcador ele esteja elevado e existam imagens inequívocas na neoplasia, né? O diagnóstico será feito sem a necessidade de biópsias. Outra situação, né, que nós temos são outros marcadores que são importantes para a classificação do prognóstico da doença e auxiliam também inclusive na definição do melhor tratamento para essa neoplasia. Nós temos um exemplo nessa categoria, né, que é o antígeno prostático específico, que é o PSA, que alguns de vocês já devem ter ouvido, que é por meio da dosagem do PSA sérico que é possível estimular o prognóstico do câncer de próstata, por exemplo, e eleger o tratamento mais adequado para esse paciente. Além disso, o PSA serve para o segmento da doença, né, sendo extremamente sensível nos casos de recorrência ou piora desse tumor, tá? Bom,
Quando a gente fala no estadiamento do câncer, nós estamos falando dos estágios em que o câncer pode se encontrar durante a descoberta. Porque após o diagnóstico do câncer em si, vai proceder a questão do estadiamento tumoral, né? Ao final, né, o estágio da doença é principal fator do prognóstico, que dependendo desse estágio dessa doença, ele vai dizer se a pessoa vai ter logo uma melhora, vai até falar mesmo como vai ser orientado esse tratamento, tá? O estadiamento ele pode ser realizado por meio de exames de imagem, né? Nós temos os exames de imagem e durante alguns procedimentos cirúrgicos. Aqui nós temos um exemplo de um estadiamento de um câncer no estômago. Por exemplo, o estágio 1 que tem aqui, que é o tumor com invasão superficial da parede, confinado ao estômago. Aí vem o estágio 2, que vai para a camada muscular, né, até chegar a 6 linfônodos próximos e tal. Aí nós temos o estágio 3, que o tumor já se infiltrou na parte serosa do estômago e tal, e tem 15 linfônodos já ali detectantes, né? Nós temos o estágio 4 e tudo mais, que nós temos os linfônodos detectantes e alguns órgãos vizinhos que podem ser atingidos devido a a metástase, né? Devido a esse estágio desse câncer de estômago, tá? Esse é um exemplo de estadiamento do câncer. Bom, pessoal, então assim termina essa aula de patologia e estudem, viu? Não se esqueçam de curtir no meu canal essa aula aí no canal e se inscrever. Obrigada.